Guys, good afternoon. Vamos ver se fica bom o áudio assim, né? Se dá para eu dar aula desse jeito, com with headphone, ok? Para ver se a gente consegue falar e não ter tanto barulho externo para vocês aprenderem inglês. How are you, guys? Então, dessa parte aqui, nós vamos ver a apostila de inglês do CEL, do projeto, né? Do Virgílio Capuani e tudo mais. Então, nós temos aqui Centro de Línguas, Inglês, Students, volume 1. Aí tem o que a gente vai aprender agora, né? E tem a apostila online, tem a apostila material físico também, que vocês podem vir pegar na escola. Daí depois eu mando o recadinho para vocês, como que vocês vão fazer. Aqui eu tenho at the hotel, no hotel. E daí no começo nós vamos ver essa parte aqui, mas depois eu vou explicar, tem uma parte só para explicar sobre isso. Deixa eu ler em inglês para vocês. Então, nós temos aqui Content, Revision, Practice, Nationalities, the Alphabet, Numbers, Months, Date e Professions. Tem algumas coisas que eu vou passar rápido, tem outras que vai ser mais detalhado e tudo mais. Aí, aqui, deixa eu focar aqui. Nessa parte aqui, nós temos Simple Present, some questions using where, when, what, how. Yes ou no, nem vou falar. Where significa onde. Where are you from? De onde você é? Aí eu tenho when. When were you born? Quando você nasceu. São duas perguntas que nós vamos trabalhar nessas 3 semanas, nessas 3 primeiras semanas aqui. E what pode ser o que, pode ser qual. O how é como. E daí aqui eu tenho umas perguntas, ok? Eu vou passar bem rapidinho para vocês, daí depois nós já vamos para o diálogo. Então, vou ler tudo isso para vocês, depois eu trabalho separado. Então, nós temos aqui, where do you live? Where does he or she live? Where do they live? What do you do? What is your job? Where do you come from? Where does he or she come from? Where do they come from? How do you spell? A primeira pergunta aí, where do you live? Onde você mora? Pergunta com you. Sempre vai ser a resposta, sempre não, quase sempre é a resposta com I ou vai ser we. Aí vai ser mais ou menos assim, I live in Lençóis Paulista, por exemplo. Lembrando, quando a pergunta, eu tenho do aqui, ok? Esse do aqui, vou até focar bem nele, né? Se vocês lembrarem dele, tá até meio, né, desfocado. Então, eu tenho esse do aqui, ele só serve para indicar que é uma pergunta e que ele é o auxiliar do simple present, presente simples, só. O where, se vocês perceberem, também não vem na resposta. O que vai ser? Pergunta com you, resposta com I. E o verbo live. I live in Lençóis Paulista. Como é dentro do lugar, né, dentro do estado, dentro do país, dentro da cidade, então por isso que é um in, a preposição. Aí eu tenho a segunda pergunta aqui, where does he or she live? Para responder, quase parecido com o de cima. Só que o que acontece? O verbo live, que é essa última palavra aí, eu vou acrescentar um S no final, que vai ficar assim, he lives in Lençóis Paulista. Ele mora em Lençóis Paulista. She lives in Lençóis Paulista. Ela mora em Lençóis Paulista. Basicamente isso. A terceira pergunta, where do they live? Se vocês perceberem, é uma dica que eu vou sempre falar para vocês, na própria pergunta está a resposta. Então, o que acontece? Vai ficar they live em Lençóis Paulista. Praticamente retirei dali. A única coisa que eu não peguei foi as 2 primeiras palavras, que nem where e o do. Ok? Aí depois eu tenho what do you do? O que você faz? O que você faz? Então, tem inúmeras respostas. Eu posso falar de inúmeros jeitos de resposta. Então, por exemplo, what do you do? I teach. I teach you, eu ensino vocês. I study English, eu estudo inglês. E assim por diante. I play the não é futebol. Futebol seria o futebol americano, com aquela bola e tudo mais. Agora, o futebol brasileiro é soccer. I play soccer, for example, ok? Então, tem várias formas de falar. What is your job? Acho que a maioria de vocês não trabalha. Se tiver alguém que trabalha, vocês podem colocar lá no grupo de vocês o WhatsApp.
A profissão de vocês, daí a gente ou procurar pelo dicionário como que é a profissão de vocês em inglês, daí a gente vai estudando e praticando, ok? In my case, my job is teach. Meu emprego, meu trabalho é ensinar. I'm a teacher, eu sou professora, ok? Where do you come from? A gente sabe where are you from, de onde você é, que eu utilizo com o verbo to be, que logo eu vou explicar para vocês. Aqui eu vou trocar o you também pelo I, vai ficar I come from. Eu venho, I come from, for example, England, eu venho da Inglaterra. It's my dream, né? Meu sonho. But, where does he or she come from? Então eu posso colocar assim, por exemplo, daí o verbo também tem que modificar, porque é simple present, para he, she, os verbos modificam. Então eu vou falar, she comes from, for example, Korea. Ela vem da Coreia. He comes from Korea. Ele veio da Coreia. Or Japan. He comes from Japan. He comes from Italy. Or Italy. Né? Que mais? Tem vários. Aí, where do they come from? Mesma coisa, eu retiro da pergunta ali. Então vai ficar they come from e o lugar. Eu tenho que how do you spell? Spell é soletrar. Vocês vão ver que a gente vai estudar o ABC daqui a pouco. Para não ficar aquela coisa desgastante, nós já vamos. Vocês vão perceber que eu vou, volto e assim vai. Eu tenho aqui useful classroom language. Então vocês vão repetir comigo. May I go to the toilet? How do you say in English? What is the meaning of pardon? Could you repeat, please? Can someone lend me a rubber, pencil, pen, dictionary? Can I borrow a rubber, pencil, pen, dictionary? Então, o que acontece? Vocês aprenderam naquelas frases, aquele vídeo anterior, may I go to the bathroom? Ah, mas agora vai ser may I go to the toilet? Tanto um quanto o outro vocês podem utilizar, é a mesma coisa. How do you say in English? For example, I get my water, my bottle. Oh, how do you say, and I don't know in English, e eu não sei inglês. How do you say this in English? Como que eu digo assim, isso aqui em inglês? Vamos supor, vocês vão para os Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Daí vocês podem perguntar alguma coisa. How do you say this in English? Ok? Então é uma forma de vocês se comunicarem. For example, what is the meaning of? O que significa? What is the meaning of this? O que significa isso? For example, o pardon é parecido com excuse me, sorry, ok? Que seria basicamente isso. Could you repeat, please? For example, you don't understand me? Teacher, please. Could you repeat, please? Você pode repetir, por favor? E eu tenho esse aqui. Can someone lend me? Can I borrow? Can someone lend me? Alguém pode me emprestar? Or can I borrow? Eu posso emprestar? Rubber, borracha, na Inglaterra. Mas nos Estados Unidos a gente fala bastante eraser, ok? Pencil, lápis, pen, caneta, dicionário, ok? Agora, eu vou ler esse diálogo, esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido. Daí depois eu volto explicando sobre esse diálogo e outras coisas. At the hotel reception desk, ok? Good morning, sir. Can I help you? Yes, I'd like a room for the weekend. Single or double, sir? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Single, please. Do our rooms have minibars? Yes, sir, and cable TV. Can you fill out the registration form, please? Oh, I'm sorry. I'll do it for you. Thanks. We have here two more. Your surname, please. Patterson, I don't know. Can you spell it, please? Patterson. And your first name? Jonathan.
Permanent address, WOPO. That's WAIPAWA. The Old Sheep Farm, New Zealand. Nationality, New Zealander. When were you born? April 20th, 1948. And what is your job? I'm a translator. That's all. Thank you. Could you sign it here, please? Yes, of course. Here's your key. I'll call someone to take your luggage to your room. That's room 765, 7th floor. Thanks. Just on. Okay, guys? Next class, I explain these things. Okay? Bye. See you soon, guys. And have a nice weekend.